necessário, é importante. Que aquele conteúdo do cálculo 1 lá que eu fico, né? Que eles veem que eu gosto muito, eles falam, pô, você gosta tanto, deve ser legal. Mas eu tenho que, em primeiro lugar, convencê-los de que é importante. Não é mais como foi. Eu acho que essa realidade é uma realidade que mudou. Que mudou. Aquele menino lá, ele foi meu aluno, eu acho que você não viveu o que eu estou falando. Mas muitos de nós vivemos. E acho que é por isso que a área apareceu, surgiu. Uma vez foi o Toscano que ele me falou uma coisa assim, vê se é certo. Você me disse assim, nos Estados Unidos eles descobriram que eles fazem a melhor matemática do mundo, eles têm os melhores matemáticos do mundo, e eles têm um ensino que é entendeu? E que não dá. Que os estudantes que eles têm, eles não conseguem trabalhar com aqueles estudantes. Pode ser que eu mudei um pouco o que você me falou. Eu me lembro que você me disse, quando você sabia que eu estava fechando a tese, não sei o quê, às vezes você conversava, você me falou uma coisa dessa. Quer dizer, eu acho que é uma necessidade mesmo que fez surgir a área. E mesmo aqui dentro do IME. Quer falar? Não, as duas coisas que eu queria dizer. Uma, eu acho que o que mudou, não mudou, não é dizer assim, mudou a situação como se a natureza do mundo mudasse. O que mudou é que, com a massificação do ensino, ao invés do ensino que era praticado só para uma elite, é evidente que os problemas são muito maiores. A quantidade de professores é muito maior que você precisa. Como é que se diz isso? O entorno cultural dos alunos é muito mais variado. E aí tem uma questão que o Dario coloca, e que o Biratã disse uma vez, a gente conversando. O garoto vai para uma escola, que o projeto é uma escola classe média. Tá? Ela é uma escola feita para um aluno de classe média, que é como toda escola que eu frequentei minha vida inteira. O que faltar na escola, em termos seja de motivação, seja de raciocínio, seja o que for, eu chego em casa, eu tenho. O garoto vai para uma escola classe média, o cara de classe popular, bom, popular não, o miserável, vai para a escola, que o projeto é um projeto de classe média, ele chega em casa, ele não tem uma mesa para colocar um papel, não tem uma mesa lisa. Ele nunca viu ninguém que saiba segurar um lápis. Então, o diferencial começa aí. Então, as questões que a gente coloca, é evidente, você podia falar assim, não, mas esse garoto, se ele fosse bem ensinado, se ele tivesse a mesa, ensinar matemática, ia ser igual para você? Bom, provavelmente. Mas a questão é que nós não estamos pensando só numa sala de matemática, que é fechada, e que só importa aprender a matemática. Aquilo ali é parte de alguma coisa mais ampla. Então, nesse sentido, a mudança que aconteceu é a mudança que aconteceu na rede pública, que foi, não adianta evitar esse chavão, está sendo sucateada. Aliás, eu vou fazer um alerta. Quanto mais a gente brigar pela universidade pública de qualidade, gratuita, e não trabalhar junto com a rede, nós vamos virar os professores da universidade pública e gratuita da burguesia. Porque só vai ter burguesia entrando na universidade pública gratuita de qualidade. Bom, parênteses, desculpe. A outra coisa, a questão que o professor Flávio colocou, existe uma proposta de você inverter a licenciatura. Então, você começa mandando o aluno para a escola. Então, até eu fiz uma lista. A ideia é a seguinte, não tem aquelas matérias que são, eu acho que são o fim da picada, estrutura, estrufunc, psico, didática e prática, né? E com as 300 e tantas horas agora. Bom, primeiro semestre, estrutura. Só que estrutura com estágio. O cara vai para a escola, vê o que é uma escola. Vê que tem uma secretaria, vê que tem uma diretoria, vê que coordenador ou não tem HTP. Bom, trabalhar numa escola, aqui, isso é uma escola, você vai saber o que é. Eu vou falar brevemente, segundo ano. Vai olhar uma sala, você vai ver as interações numa sala de aula. Bom, aí você vai ter o curso de Psicologia e Educação, onde você vai refletir sobre a interação entre alunos, a interação professor-aluno, os processos psicológicos, etc. Terceiro ano, didática. Daí você vai ter pequenas intervenções ajudando o professor. Quarto ano, prática. Isso muda, no meu ponto de vista, porque você começa dizendo pro licenciando, olha, você é um profissional em formação. Então, você pode ter análise, pode ter cálculo, pode ter o que for, mas isso aí você tem que olhar do ponto de vista da sua formação profissional. Quando isso começar a ser feito,
todos os cursos de matemática vão ter que ser refeitos, porque eles têm que ser um curso em serviço para formar o professor de matemática. Eles não podem mais ser um curso bacharelado. Agora, se a gente vai dar aula na computação, na engenharia, a gente não se preocupa? Não, eu vou ver o que é, quem são esses alunos, qual é a necessidade profissional, como é o modo de pensar da comunidade, o que precisa de conteúdo, por que precisa, e você, se for um professor competente, você vai preparar um curso para ele. O professor não, o professor de matemática, ele é o 3+1, ele tem que aprender a matemática e depois aprender a didática, que é a maneira de ensinar bem. Então, essa inversão que você falou, puxa, ele nunca vai mandar dar aula, ele vai para a escola, eu acho que ele tem que ir. Só que essa inversão tem consequência, inclusive nessas matérias da pedagogia, porque elas vão ter que ser outra coisa, né? Todo mundo quer falar pelo jeito, né? Pode ir. Não, fale você, depois o Eduardo. Eu acho que a Cristina colocou um ponto assim que eu acho fundamental, que é o problema da formação do professor mesmo, né? E dos cursos de licenciatura. E isso mostra a pesquisa que a revista RPM fez, né, a SBM fez, né, em que o professor reclama de que ele passou, e a Sandra aqui colocou muito bem, né, ele passou pela universidade e não sabe conteúdo. E eu vejo isso com os meus alunos de prática de ensino, que eu trabalho com prática de ensino na Unicamp, eles têm uma formação matemática que eu diria sólida, né, na matemática, e eles, quando começam a dar aula na escola, de fato, aquilo que a Cristina coloca, isso acontece. Eles se encontram totalmente despreparados, e eu diria assim, falta domínio conceitual da matemática, sim. Mas eles são alunos nota 10 em análise, álgebra, e equações diferenciais, etc. São. Entretanto, o saber matemático que eles precisam não é aquele, é outro. E esse saber, né, os professores universitários de cálculo, de análise, infelizmente, não sabem. Assim como eu, quando era professor de análise, não sabia. E eu diria, o Elon, que era o meu guru na análise, sabia? Não. Ele sabia alguns elementos que eu me apropriava, que eu achava significativo, que ele publicou na SBM, na RPM. Mas não era suficiente porque o olhar para aquele conteúdo, o modo de significar aquele conteúdo é outro. E esse precisa ser construído. Infelizmente, eu também não tenho. Eu tenho hoje, eu não vou aqui afirmar que tem, porque eu não tenho. Quer dizer, existe ainda um campo de conhecimento a ser construído e que é olhar diferente para esse conhecimento matemático, não tanto na sua perspectiva procedimental, sintática, né, mecânica, mas sim de significação, do sentido que as ideias e as representações da matemática representam. E isso é uma coisa que ainda é pouco estudada, né? Posso só acrescentar aquela história do projeto? Eu preciso do... Depois eu complemento. Eu vou falar 2 segundos. O que você falou de aproximar as comunidades. Eu acho sim, já tinha dito para o Elon nessa conversa que eu tive, que eu achava que a área de ensino médio seria uma área onde há menos possibilidade de conflito, né? Mas a gente tem um projeto em Rio Claro que é elaborar diretrizes para os cursos de licenciatura. E esse projeto tem pelo menos 3 colegas matemáticos trabalhando junto. Agora, eu vou falar, é uma briga danada, porque você fala, não, olha, eu estou olhando a matemática da educação matemática, e não a matemática da matemática, né? Aí já... Bom, eu não quero falar muito porque vão deixar para os outros aí. Então, eu só complementaria o seguinte. Claro, é um desafio para nós formar melhor esse professor e formar matematicamente melhor esse professor, porque a Universidade Brasileira não está sendo capaz de formar matematicamente o professor, né? E essa formação é algo que precisa ser construída conjuntamente. Eu não vou dizer que nós, educadores matemáticos, sabemos isso. Bom, gente, só faltam mais 5 minutos e eu queria ver se as próximas perguntas ainda seriam gravadas. Você fala rapidamente? Eu queria, só para complementar, porque essa pesquisa que nós fizemos e que está sendo citada aqui foi feita com professores do ensino médio.
E eles, inclusive, colocaram em ordem de preferência os tópicos. O tópico que eles sentem mais carência é combinatória. O segundo, surpreendentemente, pelo menos para mim, foi trigonometria. Depois fomos saber por quê. É porque o professor do ensino médio vai, no fundo, aprender a matemática pelo livro que ele vai utilizar na sala de aula. Ele nunca teve no tempo de faculdade aquelas matérias vistas de um ponto de vista um pouco superior, para que ele pudesse ganhar segurança em transmitir aqueles conhecimentos. Então, trigonometria, nesses livros didáticos que existem aí, é um monte de coisas sem sentido, e os professores ficam sem saber para que serve tamanha maçaroca de coisas sem nenhuma aplicação prática. É preciso ensinar todas essas equações e decorar essa imensa quantidade de fórmulas? Então, uma área que também nós poderíamos discutir e seria um tema fascinante é a respeito dos livros didáticos. O que há de asneiras neles, vocês não podem sequer imaginar sem uma leitura cuidadosa. Vou citar, já que estou falando nisso, existe um aqui publicado em São Paulo pela editora Saraiva, que tem 2 autores, um é uma professora e o outro tem um nome meio japonês, que diz lá no capítulo de geometria espacial, há uma série de perguntas e respostas. Então, pergunta, 2 pontos distintos são sempre coplanares? Resposta do próprio livro, não. Veja a figura abaixo. Aí mostra o desenho de um plano, com um ponto dentro do plano e o outro aqui. 2 pontos nem sempre são coplanares. Ora, meu Deus do céu! Como é que o professor vai ensinar direito tendo um livro desse nas mãos? Tudo que nós recebemos, então, é de carência nessa área. O professor não sabe tirar as suas próprias dúvidas. Ele precisa...